pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana Vieira e bem-vindos ao meu canal. Gente, respondendo a milhões de perguntas. Não, gente, eu não vou parar de postar vídeo aqui no canal, vou continuar postando. Podem ficar felizes que eu sei que vocês estavam morrendo de saudade de mim, gente. Então pode dar like nesse vídeo, pode dar like, pode dar muito like nesse vídeo. Mas em relação, vamos começar o vídeo logo, porque eu tô muito doida, eu tô morrendo de saudade de gravar vídeo, gente, sério, tô morrendo de saudade. Mas sem enrolação, tô falando demais aqui, então roda a vinheta logo e bora começar esse vídeo. Bom, como vocês já devem ter visto aqui embaixo, eu vou estar falando um pouco sobre o meu aparelho. Porque pra quem não sabe, gente, eu coloquei aparelho. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando com aparelho, gente. Na verdade, eu coloquei aparelho no finalzinho do ano passado, quase já era 2016. Mas comecei o primeiro vídeo do ano, então é a primeira vez que eu tô gravando de aparelho. Mas esse vai ser um vídeo onde vou estar respondendo algumas perguntinhas que algumas pessoas me mandaram, que eu perguntei lá no WhatsApp, para algumas pessoas que eu tenho que me assistem, que eu conheço da minha escola. E eu fiz algumas perguntas do que elas tinham dúvidas sobre aparelho, porque algumas até vão colocar mais pra frente. E tem muitas pessoas que têm muitas dúvidas, ai, dói e tal. Então eu vou estar respondendo essas perguntas. Pra quem não sabe, eu gravo com a câmera do meu celular. Então eu anotei as perguntas aqui na minha agenda e eu vou estar lendo aqui e respondendo pra vocês. Então bora começar. A primeira pergunta foi: incomoda muito quando vai comer? Gente, no começo incomoda sim, porque você não tá acostumado com aquele ferro na sua boca. E os seus dentes ficam moles por causa disso, por causa do ferro. Mas vai passando o tempo, quando sua boca já tá acostumada, você nem percebe mais que você tá usando o aparelho e aí não incomoda mais. Só mesmo nos primeiros dias e depois fica tranquilo. A segunda pergunta foi: Mariana, colocar aparelho dói? Gente, quando eu fui colocar o meu, não doeu. Mas depende muito de aparelho para aparelho, de pessoa para pessoa. Porque os aparelhos fixos, eles não são todos iguais. Tem uns que são mais complexos, outros são mais simples. Então, como o meu é um caso mais simples, não doeu pra colocar, eu não costumo sentir dor, só mesmo quando vai apertar. Mas assim, o meu eu não senti dor. Mas, gente, não tem como eu falar pra vocês se dói ou não. Porque vai depender de cada pessoa, do tipo de aparelho que aquela pessoa vai estar colocando. Mas o meu não doeu pra colocar. Gente, a terceira pergunta foi: e quando vai comer comida mais dura, tipo pipoca e etc? Gente, tem algumas comidas que sim, você vai ficar sem comer. Não adianta você querer comer aquilo que não vai dar certo. Vai grudar no seu aparelho inteiro e depois vai ser muito difícil de tirar, além de correr o risco de quebrar o seu bracket. Tem algumas comidas tipo pipoca, gente. Eu costumo comer pipoca porque pipoca não é muito dura, mas você não pode quebrar o caroço. Gente, depois que você coloca o aparelho, você não pode começar a quebrar caroço de pipoca, caroço de qualquer outra comida, querer comer coisa dura. As comidas mais molinhas, é fácil você comer, você pode mastigar. Mas tipo a pipoca, se tiver um caroço no meio e você mastigar, você pode mastigar sim a pipoca, mas o caroço você tem que cuspir. Você não tente querer morder ele, porque vai quebrar o bracket e não vai dar certo, gente. Não vai ficar. E a quarta pergunta foi: como foi seus primeiros dias com o aparelho? Gente, os meus primeiros dias sim foram sofridos. Porque, gente, quando você coloca o aparelho, o seu dente fica mole por causa do ferro. O seu dente não tá acostumado com aquilo na sua boca. E como seus dentes ficam moles, fica difícil você mastigar. Você não vai se alimentar bem do jeito que você deveria, porque você não vai conseguir. Até as comidas mais moles vão ficar difíceis para você comer. E, gente, não é aquela dor grande de que você tá morrendo. O problema é que essa dor fica grande, fica chata, porque vai ficando enjoativo, aquela mesma dor no mesmo lugar, você fica com vontade de arrancar, você fica sem paciência, você fica chato, gente, quando você tá nos primeiros dias com o aparelho. Você fica uma pessoa chata porque você tá com aquela dor insuportável, com vontade de arrancar. Mas é assim, com o passar do tempo, depois de uns 3, 5 dias, você já nem mais percebe que tá com o aparelho na boca e fica normal. Mas os primeiros dias, sim, são muito sofridos. E a quinta pergunta foi: Mariana, e quando vai comer chocolate? Gente, essa pergunta estava incluída, eu acho que ela estava incluída nos dos alimentos mais duros, mas eu vou responder ela mesmo assim. Gente, sim, eu já quebrei um bracket
comendo chocolate, aquelas barronas mais duras assim, sabe, aquelas grossonas. Então, eu fui tentar morder e o chocolate era muito duro e quebrou um bracket. Então, gente, a questão do chocolate, sim, você pode comer chocolate, mas aqueles mais molinhos, aqueles normais. Agora essas barronas mais duras, gente, é impossível você comer. Se você for morder, gente, tentar morder aquilo é pecado para aparelho, gente. Você não vai conseguir, vai quebrar sim. Então é impossível comer aquelas barras mais duras. Mas o chocolate em si, você pode comer sim sem problemas, que na hora de limpar também vai ser tranquilo. A sétima pergunta foi: é muito chato quando vai escovar os dentes? Gente, no começo é meio chato, você fica meio lerdo pra escovar os dentes. Porque só de você lembrar que você vai ter que limpar o aparelho inteiro, fica um pouco, dá um pouco de preguiça. Mas isso é só nos primeiros dias, depois você vai acostumando, porque aquele se torna o seu jeito de escovar, né? E você não pode ter preguiça de escovar os dentes, ainda mais quando você tá com o aparelho. Você tem que ter um cuidado maior com a escovação, tem que ter uma limpeza mais rígida, como eu tenho que limpar. Até porque, gente, isso é uma questão de higiene. E fica feio você tá com o aparelho todo sujo, você vai falar com as pessoas que tá com o aparelho sujo, eu não acho isso legal. Por isso que até dá um pouco de vergonha de comer na rua, principalmente nos primeiros dias, você fica com o aparelho sujo, vai falar com as pessoas. Mas depois você acostuma, você começa a levar um palito de dente na boca, uma escova, pra você tá limpando quando você se alimentar. Mas depois fica normal, você nem se preocupa mais, porque você sabe que você vai ter que escovar e não vai ficar com os dentes sujos. A oitava pergunta foi: você machuca muito a boca? Não, gente, eu não machuco muito a boca, só de vez em quando mesmo, às vezes o ferro dá uma passada assim, dá algum cortezinho. Mas é coisa bem de leve, eu já acostumei com o meu aparelho, eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer com ele. Então, muito raro eu machucar minha boca com ele. A nona pergunta foi: você já ficou com medo da comida não sair do seu aparelho? Não, gente, eu acho que eu nunca fiquei com medo da comida não sair do meu aparelho. Porque a comida fica mesmo em volta do aparelho, ela não entra dentro dele. Até que é meio impossível a comida entrar dentro do aparelho, porque ele não é aberto. Mas não, gente, eu nunca fiquei com medo da comida não sair do meu aparelho. A 10ª pergunta foi: Mariana, você já bateu a boca em algum lugar e machucou com o ferro do aparelho? Já, gente, isso já aconteceu comigo, dói muito, gente, corta. Às vezes você bate em algum lugar, sei lá, gente, qualquer lugar que você bate a boca vai doer, porque vai entrar, a sua boca vai bater justo em cima do ferro, então vai dar aquele atritozinho, às vezes vai dar algum corte. Mas depois você passa um remédio e sara rapidinho e resolveu o problema. A 11ª pergunta foi: você ficou com vergonha no primeiro dia com o seu aparelho? Não, gente, eu não fiquei com vergonha de usar o meu aparelho, até porque essa não é a primeira vez que eu uso o aparelho. Até se vocês quiserem, eu vou gravar um outro vídeo falando sobre os aparelhos que eu já usei, sobre como foi. Se vocês quiserem, pedem aí nos comentários que eu vou gravar outro vídeo só falando de como eu coloquei o aparelho, o que aconteceu, por que eu uso o aparelho, contando tudo pra vocês. Então, se vocês quiserem, comentem aí muito nos comentários, façam vários pedidos que eu vou gravar pra vocês. Mas não, gente, eu não fiquei com vergonha. Tem aquele tal negócio que as pessoas vão ficar te perguntando, assim: você colocou o aparelho? Quando que você colocou? Tá doendo? Doeu? Mas depois de uma semana, depois de um tempo, as pessoas vão acostumando com você de aparelho. E aí ninguém te pergunta mais, fica normal. E aí você nem percebe mais que tá com o aparelho mesmo, aí fica tranquilo. Bom, gente, foi esse o vídeo. Eu achei que tinha algumas outras perguntas aqui. Na verdade tem, mas eram perguntas iguais a umas que eu já respondi, só mudava o jeito de perguntar mesmo. Então eu vou deixar só essas. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar o seu like embaixo. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. Deixe aí nos comentários sugestões de vídeo que vocês gostariam que eu fizesse, eu gravasse pra vocês. Então foi isso. Como eu falei pra vocês também, eu vou sim continuar postando vídeo no canal. Eu queria até pedir desculpa por eu ter demorado tanto a postar vídeo. Tinha muita gente me pedindo e tal. Mas agora eu estou de volta e vou continuar postando. Um big beijão pra vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau.